Pô, pode me interromper aí, cara. Que é o @esbole. Cuida do teu recado aí. Eu sou o Evandro Xoxin, o @minxoxin no Instagram, estou aqui com o Esbole, o @esbole no Instagram, e temos, claro, nosso perfil em conjunto, que é oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 14 de dezembro de 2019 até o dia 20 de dezembro de 2019. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha. Uma semana difícil, vamos dizer assim, para resumir tudo que aconteceu, pelo menos da minha parte. Tem altas coisas que aconteceram, então essa semana, diferente das outras, que eu só basicamente fico em casa, nessa semana, além de eu ficar em casa, aconteceu muita coisa. E, bom, eu vou relatar isso daqui a pouco, mas foi uma semana que, sei lá, foi curiosa. Tô lidando ainda com os acontecimentos. É uma semana difícil pra nós dois, eu diria, né? A minha semana foi bem difícil também, tá bem complicada. E não vou dar spoiler nenhum dessa vez, vou só deixar você começar com a sua narração. Então vamos lá. Bom, começando dos eventos no domingo, né? Pós-gravação, a gente gravou o último episódio, tá? Fim de semana. No domingo mesmo, daí eu tive a prova, né, o teste seletivo para professor na UEM, né, a primeira parte que era a prova escrita. Fiz a prova no domingo, acabou caindo um tema que não é da minha área de domínio e também não teve uma coisa que é tradicional nos concursos e testes seletivos, que é o tempo de consulta antes de começar a prova, né? Então, eu tinha as minhas anotações ali, por mais que não fosse minha área, eu tinha umas anotações ali que poderiam me dar um direcionamento. Só que como não teve essa oportunidade de revisão, eu acabei que eu não tinha acesso ao que eu tinha estruturado do meu texto, acabou sendo um texto bem fraco, bem curto, e acabou que agora há pouco, hoje, né, saiu a relação das notas, acabou que eu não me classifiquei para a prova, segunda etapa, a prova didática. Então vamos lá, primeiro acontecimento da semana. Além disso, eu também fui para Umuarama ontem, fazer a prova didática para uma faculdade de lá. Fiz a prova, essa prova assim, essa prova era uma temática, né? Ela já estava especificada no edital, né? O tema da aula didática que deveria ser dada. E eu acho, assim, que essa aula foi um tema que eu consegui fazer uma explicação muito boa, muito relacionada ao que eu domino, né? Que eu fiz a aula moldada para marketing. Dei uma aula muito boa, assim, foi uma das melhores aulas que eu já dei na minha vida. A interação com a banca depois da aula também foi absurdamente boa, só que, sei lá, por motivos afins, eu não fui o primeiro lugar, né? A gente só fui eu e uma outra guria fazer a prova, e aí ontem mesmo saiu o edital, só fui ver hoje, que acabou que eu fiquei em segundo lugar, né? A guria ficou em primeiro, parabéns pra ela, só não concordo com a relação. E aí, ainda acontecendo mais coisas durante a semana. Eu revisei um artigo, né? Aquele que eu tô trabalhando com a minha orientadora lá da Inglaterra, né? E aí fiz esse artigo, fiz a revisão desse artigo, mandei pra minha orientadora, ela já fez a revisão de novo e me devolveu antes dela sair de férias pro recesso, né? De fim de ano, de Natal, lá da Inglaterra. E aí agora, acredito que na semana seguinte, alguma coisa assim, eu já volto a trabalhar nele para fazer nova submissão. Além disso, né, mais um acontecimento, dessa vez eu espero que seja uma coisa boa, eu recebi uma proposta para elaborar um material de EAD, então eu tenho que fazer uma conversa, né, de uma capacitação, né, com um dos responsáveis, que vai ser uma chamada por Skype, que ficou agendada para segunda-feira, né, agora. Vamos ver que eles vão me passar mais direcionamentos. Aparentemente é um trabalho com bom pagamento, só que é material de EAD, eles pedem uma demanda muito alta de material, e aí os prazos são bem apertados. Eu preciso ver como é que estão os prazos deles, mas eu acho que agora, como eu tô com uma disponibilidade um pouco melhor de tempo, eu acho que dá pra conciliar bem agora, né? Vamos ver. Depende daí do que eles me detalharem que eles precisam, né? E o último acontecimento agora da semana foi uma dor de cabeça que eu tive com a consultoria que eu acabei relatando semana passada, que foi o motivo da minha reflexão. Nessa semana ela entra de novo pra minha reflexão, só que por um outro lado agora, que eu ia fazer a consultoria, ela estava tudo definida para ser no domingo agora, né, dia 22, só que daí a cliente ia viajar e pediu para antecipar a consultoria, para hoje, no caso, na sexta-feira. E aí eu, beleza, né, tava fazendo tudo aquela correria para ir para o Umuarama, preparar as coisas, e eu falei, não, beleza, dá para fazer sim. Elaborei o contrato, né, que eu
tinha demorado um pouco pra conseguir regularizar tudo e ter minha conta de MEI, né, conta do banco. E aí eu consegui fazer a conta, e aí com a conta eu elaborei um contrato pra passar pra pessoa, fiz o contrato, mandei pra ela, e aí ela deu pra trás, né, e como eu estava nessa correria até ela me responder, eu já fui adiantando a preparação da consultoria, tava com a consultoria toda pronta, e aí eu mandei o contrato, quando ela me vem a resposta, ela acabou desconversando, deu pra trás. O que, assim, eu mandei o contrato pra ela fazer, né, assinar e fazer o pagamento da entrada, e assim que ela me pagasse a entrada, que eu ia fazer a programação da consultoria. Acabou que daí, a pedido dela fazer essa antecipação, eu fiz todo o trabalho, deixei ele pronto, e acabou que não deu certo. Então, eu vou elaborar isso um pouco mais na reflexão, e por hora, isso é tudo que aconteceu na minha semana, não foi das melhores semanas que eu já relatei por aqui, mas pelo menos teve bastante coisa, dá pra gente trabalhar bem. Aí, isso eu vou falar pra você. Muito bem, cara. Uma semana complicadíssima, eu diria, cheia de desaventuras, talvez. Talvez. A minha semana, ela foi, cara, uma correria muito louca. Eu tô relembrando os passos que aconteceram aqui, eu tô um pouco gripado, então para não ficar cafungando, eu não falei muito durante a sua narração aí da semana, mas eu estava concordando com tudo e me indignando de todas as formas possíveis. Apenas só sem o som. Seguindo na minha semana, então, cara, começando no final de semana eu e a Gabi jogamos videogame juntos, um joguinho chamado Overcooked 2, que foi bem maneiro, é uma atividade em grupo que foi legal, a gente não ficou muito tempo junto, né, ela teve que sair porque domingo a gente tinha planejado já visitar os pais dela, então a gente foi pra Corbélia porque a mãe dela estaria lá para buscar a neta / sobrinha da Gabi, então neta da minha sogra e sobrinha da Gabi. Aí esse foi o domingo, segunda-feira a semana começou, correria como sempre, hotel, bagunça e tal, muita coisa pra fazer, e na terça-feira daí, mesma coisa, só que eu saí pra comer sushi. Fazia muito tempo que eu tava querendo comer sushi, eu acho que eu devo ter falado isso num episódio atrás, em alguns episódios atrás, e finalmente consegui. Cara, matei essa vontade num rodízio que estava em promoção. Aí fui eu, a Gabi, um amigo dela e o meu amigo Noia e seu respectivo marido, o que foi incrível, cara, foi bem da hora. A gente conversou bastante, eu e ele estamos jogando o mesmo jogo no Nintendo Switch, então, cara, meio que a gente ficou conversando bastante sobre o jogo e cada um ficou empolgado um com o outro, assim, sobre a aventura, e foi isso. E eu fui dar um presente pra ele, né, de Natal / aniversário, porque ele faz no dia 23 de dezembro o aniversário, então fui lá e comprei um presente, né, eu tinha perguntado pro marido dele se ele tinha aquela HQ, né, pedi pra ele dar uma olhada na estante quando nós não estivesse em casa. Aí ele olhou e não achou, né? Mas de qualquer forma eu já tinha comprado o presente, só que quando eu fui presenteá-lo, ele já tinha comprado. Ele tinha mandado inclusive no grupo, falado que tava barato, só que eu não sabia que ele tinha comprado, e eu nem lembrava que ele tinha mandado no grupo, né? Então tudo bem. E aí eu tinha comprado 2 igual, então meio que não ia dar tanta problemática, mas meio que é a segunda vez que eu cometo um erro crasso com presentes, né? Já teve a vez do perfume da Gabi, e agora é essa HQ do Noia. Seguindo a semana, basicamente não aconteceu muita coisa, mas eu escrevi todos os dias, com exceção de ontem, quinta-feira eu não consegui escrever, porque uma das funcionárias faltou, né, a recepcionista da parte da noite, então basicamente eu tive que ficar lá e, cara, por qualquer coisa que me assombre, as coisas acontecem muito quando eu tô lá. Eu não sei se a funcionária simplesmente deixa de lado e não faz as coisas, ou se eu que sou muito preocupado e fico querendo agradar todo mundo e faço tudo. Mas basicamente eu só consegui sair de lá umas 10 horas, nesse meio tempo eu consegui, além de fazer todo o serviço, de chamar o pessoal e tal, ser cordial, ainda fiz 2 boas ações. Uma delas foi dar um lençol para um mendigo que estava com frio. Ele passou lá e pediu e tal. Daí, tipo, eu fiquei muito espantado, porque eu achei que ele ia pedir dinheiro. Aí, talvez, eu falei, daí, quando ele tava contando isso, eu falei, nossa, você vai pedir comida? Ele, não, só pediu um lençol, assim, porque tava frio e tal, e ele tava com medo de morrer congelado. E aí, cara, não teve como negar um pedido desse. Daí eu fui lá, peguei um dos lençóis do hotel, né, um que tava mais velhinho, assim, que eu sabia que ninguém ia brigar comigo se eu pegasse. E fui lá e dei, né. Aí um cachorro, ele simplesmente entrou lá no hotel, ele tinha coleira, ele parecia que tinha dono, mas ele tava muito sujo, parecia que tava perdido há bastante tempo. E aí eu dei comida
e um pouco de água pra ele. Aí ele ficou lá por fora, mas depois de um tempo ele sumiu. Acho que ele só quis se aproveitar da bebida e da comida grátis. E aí, Quem nunca? Pois é. E nessa quinta-feira também foi o primeiro dia que eu estou responsável pela casa de um amigo meu, o Gus, que foi viajar, aquele inclusive do casamento, que já teve alguns episódios atrás, em que eu fui o padrinho dele. E ele foi viajar e pediu pra eu ficar cuidando da casa dele, porque ele tem 2 cadelas, né? 2 galgas, ou galgos. São greyhounds, são aqueles cachorros de corrida, sabe? Que você assiste em filmes, aqueles compridos e meio estranho. O ajudante de Papai Noel. O ajudante de Papai Noel, exatamente. Só que eles são... É que tem 3 escalas de tamanho, né? Ele tem porte médio, pequeno e grande. Os greyhounds são os porte grande. E aí eu fiz todo esse trabalho, né? Fui lá limpar pátio, passar uma água, tirar a sujeira da urina e tal, que elas tinham deixado lá. Até lá daí eu também fui lavar louça, arrumar um pouco a casa, porque tava bem bagunçada, pra daí conseguir dormir perto da meia-noite. Só que antes disso tudo eu ainda tive que passar, eu saí do hotel umas 10 horas, eu tive que passar na casa da Gabi, pegar a chave com ela, porque na manhã de sexta, que no caso é hoje, que estamos gravando, eu tive que levar a Dora, que é a gatinha dela, para fazer um processo de castração, né? Então ela está sendo castrada, já foi na verdade, eu tenho que buscá-la daqui a pouco. E bem, foi isso, né, na quinta. Daí na sexta-feira eu ainda tinha uma consulta às 8 horas da manhã no encaixe, então eu tive que acordar, fazer meu café, limpar o pátio das cachorras, dar ração pra elas, colocar água, tomar banho, ir pra casa, ir pra casa não, ir pra casa da Gabi, entrar lá, pegar a Dora, colocar na casinha, vir pra casa, deixar a Dora na casinha, ir pro médico, consultar com o médico, voltar pra casa, pegar a Dora, ir lá pra castrar e, além de tudo, fazer o trabalho de sexta-feira, que como todo mundo que é ouvinte recorrente aqui do Mais Uma Semana deve provavelmente saber, sextas-feiras são o meu dia mais cheio, que eu mais tenho coisas pra fazer. E esse é o motivo da gente estar falando tão acelerado, né? Porque você tem compromisso daqui a pouco também. Tem que buscar a famosa Dorinha lá na clínica veterinária. E basicamente essa foi a minha semana, cara. Isso foi tudo. Saquei. E a minha reflexão vai partir um pouco pro presente, mas eu vou deixar que você comece, por favor. Tá, a minha reflexão vai partir pra, né, todos esses acontecimentos, né, que eu já relatei. E assim, eu tava tentando encaixar o que seria o tom da minha reflexão, porque a gente já falou sobre a importância de se planejar, né, pra todo esse tipo de coisa que vai acontecendo. A gente já conversou também sobre as coisas acontecendo mais rápido do que a gente imagina, né, de antecipando, e a gente, né, se planejou pra uma coisa e aconteceu outra. Só que eu vou traçar a minha reflexão hoje pra saber lidar com as negativas, né, que aconteceu várias coisas, essas várias coisas, praticamente tudo não deu certo, né, só essa questão do material do EAD, que ainda pode dar errado, né, que vai ser na segunda-feira, vamos ver o que acontece. E até assim, de lidar com a negativa, eu acho que, ainda que a consultoria não tenha acontecido da forma como eu estava me planejando, eu acho que eu lidei muito bem com a negativa dela, né, com ela não ter se concretizado, porque eu praticamente tive que demitir a cliente, né, que ela tava dando pra trás, e o que ela tava imaginando, ou pelo menos o que ela disse que estava imaginando que seria o serviço de consultoria, era quase uma mentoria, né, recorrente, por um preço ridiculamente baixo que eu já tava fazendo, sabendo que era um preço baixo, porque eu tava pensando em construir meu primeiro case de consultoria, para depois usar ele para oferecer em outros lugares. Então, já tava um preço baixo para uma consultoria que ia ser muito detalhado, eu tinha planejado um conteúdo ótimo, só que acabou que não era viável atender a demanda do jeito que ela tava me pedindo, né? E aí eu falei, ó, esse tipo de questionamento está me levantando, fica nesse vai e volta, eu tô praticamente trabalhando de graça, né? Então, me lista tudo que você tem dúvida e eu te respondo. E aí, quase que como no ultimato, assim, né? E aí, acabou que deu mais uma desviada e tal, e ó, então deixa quieto, se outra hora for do teu interesse, a gente volta a entrar em contato e elabora outra proposta. E aí, essa proposta tá retirada, né? Então, beleza, a gente segue o jogo como se nada tivesse acontecido. Mas, né, acabou que foi uma coisa interessante. Eu, claro, não tô satisfeito com o resultado, mas tô satisfeito comigo mesmo, porque talvez em outro momento eu teria feito essa questão de quase dar amostras grátis do que seria o serviço. E aí ia perder totalmente o valor, né? A pessoa já ia ver pelo menos uma parte daquilo ali. Não tô dizendo que ela faria isso, mas tô dizendo que é uma possibilidade, né, de acabar entregando conteúdo de graça. Meu conteúdo de graça, pra quem já me acompanha, é o meu Instagram, que eu tô tratando ele de uma maneira quase que o meu cartão de visitas. Então, meu conteúdo, minha amostra grátis já é meu Instagram. Então,
acompanhe por lá e aí, se achar que vale a pena, eu te ofereço um serviço mais próximo, né? E é isso. Aprender a lidar com as negativas. Cara, eu tenho sempre essa percepção de que a vida é um equilíbrio, né? Então, assim como tem momentos que a gente tá super feliz, a gente precisa de momentos tristes ou coisas negativas, né, e positivas pra alcançar um equilíbrio, né? Porque se a gente vivesse só na parte positiva, não existiria positivo. E acho que é isso, cara. Muito, muito legal a sua reflexão. Não sei o que adicionar mais. A gente pode seguir pra sua, então. Não precisa estender mais, não, porque senão a gente vai te atrasar pro teu compromisso. Tá, beleza, vamos lá. Então, agora minha reflexão? Vamos lá. Até a galera que costuma ouvir em velocidade acelerada os episódios, hoje não vai precisar, que a gente tá falando bem rápido. Ah, não, pode ouvir acelerado. Eu, inclusive, só escuto em velocidade acelerada. Um oi pra mim, oi eu. Então, cara, sobre a minha reflexão, eu tô nessa questão problemática de presentes, né? Como eu falei, já é o segundo, assim, grande fracasso em presentes que eu sofro nesses últimos 6 meses, talvez. Pouco menos ainda, inclusive. Só que... E foram os 2 grandes presentes que eu dei nesse tempo, né? Então, meio que... Então, cara, minha reflexão vai partir pra isso de que eu sou uma péssima pessoa para se dar e, inclusive, para se receber presentes, cara. Eu descobri não, né? Eu já sempre achei isso, mas eu acho que quanto mais o tempo passa, mais certeza eu tenho de que, sei lá, cara, eu sou péssimo pra escolher coisas e péssimo pra receber coisas, sabe? Porque eu acho tudo legal, assim. Tipo, é muito difícil ter alguma coisa que faça, tipo, nossa, caralho, meu Deus, sabe? Tipo, realmente explodir. Sabe? Tanto que eu mesmo acho que não conseguiria pensar em algo que eu me desse e que eu fizesse isso, sabe? Então, eu fico muito feliz, fico muito grato por cada gesto desse sentido, mas... cara, eu tenho que conviver, né? Tá tudo bem. Se eu não sei se eu não sei acertar no presente, tá tudo bem, porque eu espero ou torço para que as pessoas entendam o gesto e que nada é irremediável, né? Se a pessoa não gostou, se a pessoa já tem o presente, sempre é possível trocar, dar outra coisa, né? É que eu acho que o presente, ele sempre tá muito associado a essa surpresa, sabe? De você ser surpreendido. E talvez não seja isso a questão, né? Seja sempre o pensamento com carinho sobre o outro. Sim. É engraçado, porque acabei de lembrar uma outra coisa que aconteceu na minha semana, que essa é uma coisa muito boa, que, né, pelo menos pra tentar dar uma balanceada, que o meu primeiro artigo que eu escrevi, né, foi publicado, é um artigo sobre presentes, né, e você relatando isso daí acabou me lembrando disso. Só que aí, nessa semana, aconteceu uma coisa que, né, falando sobre artigos, que eu recebi, pelo menos eu acredito ser a minha primeira citação de uma pessoa que eu não faço ideia quem seja, que acabaram citando um artigo meu sobre análise fílmica, e aí apareceu, né, que eu tenho cadastrado alertas, né, com o meu sobrenome, né, no Google Acadêmico. Se aparecer alguma citação pra me avisar. E aí chegou, né, disparou esse e-mail, chegou pra mim um artigo, uma pessoa aleatória, que eu não faço ideia quem seja, citando um trabalho meu. Deu, olha aí, finalmente, né? Reconhecimento, porra! Devagar e sempre. Pois é. Bom, acho que é isso. A gente vai pra sessão mais agora? Vamos lá. Quem faz recomendação hoje? Como assim? Quem faz recomendação? A gente não tem feedback? Já tô adiantando as coisas. Deixa eu confirmar aqui. Cara, o que eu poderia recomendar? 100 e-mails. Eu ouvi de alguma pessoa aí durante a semana que ia mandar feedback, mas não mandou, então sem feedback. Sem feedback. Acho que a Gabi vai buscar a gata. Não acredito que toda essa aceleração foi à toa. Acho que eu vou recomendar então uma série que eu terminei de assistir essa semana. Acho que foi essa semana, na segunda-feira provavelmente. Em que se chama Os Olhos que Condenam. Uma produção original Netflix. E, cara, é uma série assim... É uma minissérie, na verdade. Se eu não me engano, são 4 episódios. Cada episódio tem 1h30 de duração, aproximadamente. E, cara, é baseado numa história real, né? Sobre jovens negros que foram condenados por estupro, sendo que eles não cometeram. Então eles passam X anos, né? Cada um varia ali a quantidade de anos na penitenciária, cumprindo por um crime que eles não cometeram, sabe? E, cara, é de partir o coração, assim, de ver o preconceito enraizado, sabe? Cara, é um negócio terrível em que muitas vezes, enquanto eu assistia, eu ficava me perguntando se eu estivesse no lugar daquelas pessoas, né? Não só dos jovens, né? Que imagino que seja o primeiro cenário, né? E o pior deles,
deles, mas também dos próprios familiares, sabe? De você ter esse estigma, entre aspas, de alguém que foi condenado, que foi pra prisão, que perdeu a vida inteira, sabe? Perdeu, talvez, a parte do amadurecimento inteiro por conta de pessoas que, a culpa é desses negros aí, foda-se. Vamos culpar esses negros, vamos fazer pressão, né? E, putz, cara, eu recomendo bastante. É uma série, assim, que eu imagino... Eu já perguntei pra outras pessoas que tinham assistido, e a maioria delas fala assim, é uma série que te dá raiva, sabe? Tipo, você fica angustiado e com raiva de, tipo, falar pras pessoas, tipo, não, ele não fez isso, é inocente, sabe? Mas eu acho que sempre quando a gente vê algo na mídia, ela tem um lado, né? Por mais que ela tente ser imparcial, você já tinha comentado sobre isso, de imparcialidade ser impossível. Então fica essa recomendação aí dos Olhos que Condenam, uma série original Netflix. Muito bom. Como complemento, então, seguindo essa mesma sugestão, pra quem não assistiu, também é legal ver o Dear White People, né? O Cara Gente Branca, também da Netflix, que dá mais uma alfinetada nessa questão do racismo que tá implícito aí, racismo estrutural, né? Que você que manja mais dos termos. Isso. Né? Também é uma série que faz a gente pensar bastante, porque eles lidam muito com, assim, mostrando os estereótipos de uma forma, assim, estereótipos que a gente acaba tratando socialmente, né, com uma linguagem que a gente recebe de leve aquela alfinetada, tipo, então os protagonistas lá conversando, né, eles comentando, sei lá, duas celebridades brancas, assim, que seja, falando, fulano ou não sei quem lá, mas eu não sei, pra mim é tudo igual. E isso, tipo, claramente são duas pessoas muito diferentes pra lidar com esse preconceito que esse racismo, essa ideia que a gente tem de preto tudo igual, sabe? Cara, eu assisti também o Cara Gente Branca, tanto a série da Netflix, produção original, quanto o filme que foi inspirado, né, foi inspirada a ser criada a série, né? Era um filme que eu baixei no Torrent ainda, né? Tem um filme que, inclusive, o personagem lá, como que é o nome dele? Aquele que é o negro gay, enfim. Um dos personagens do Cara Gente Branca do filme é o Todo Mundo Odeia o Chris, cara. Ele é o Chris. Mas, enfim, cara, eu acho que o Cara Gente Branca, ele vai muito mais pra esse lado de humor e que, às vezes, essa cutucada, ela não atinge, sabe? Faz tipo, que engraçado, sabe? Tipo, é comédia. Mas, tipo, a própria pessoa, pelo menos a pessoa que não enxerga essas nuances, ele continua achando que ele não tá sendo preconceituoso, sabe? Porque, me chama de branquelo aí, sabe? Mesma coisa aí que eu sou branco, enfim. Então, cara, tem eu prefiro numa questão, assim, racial, pra que brancos, no caso... Porra, eu tô falando como se eu fosse negro, né? Porra, que merda. É que não tem cara, né? Então quem nunca te viu pode te imaginar de outro jeito. Mas eu acho que pelo fato de ser uma história real, de ter uma condenação, de terem vidas que foram, tipo, drasticamente afetadas, sabe? Só pela uma questão de preconceito mesmo. Porque jovens brancos, sabe? Tipo, jovens brancos não teria isso, sabe? Filhinhos de papai, os caras estavam dando rolê no parque, porque eles são jovens. Mas tipo, estavam dando rolê e são negros? É porque são vagabundos, sabe? Então, cara, eu acho que Os Olhos que Condenam, ele é uma série muito incrível por causa disso. Porque faz você se colocar no lugar, sabe? Da pessoa, dos indivíduos. E acho que é isso que eu tenho de indicação. É isso? Então, vamos pros recados. E então, se você gostou desse episódio e você quiser mandar um feedback, porque a gente tá tão não teve nenhum feedback hoje, a gente gravou todo acelerado à toa e não teve nenhum feedback, nem alguém pra dizer, vocês são legais, vocês são super maneiros, eu queria ser amigo de vocês, que maneiro esse programa vocês fizeram, hein? Eu gostaria de fazer uma sugestão ou uma correção sobre o que vocês falaram aí, eu gostaria de compartilhar uma reflexão minha que eu tive nessa semana porque eu ouvi vocês. Se você quiser fazer isso e deixar a gente um pouquinho mais feliz, você pode encaminhar pra nós um e-mail pelo e-mail da semana@gmail.com, ou se você quiser, você pode mandar uma mensagem para o nosso Instagram. Você pode mandar para mim, que sou o @minxoxin, ou só o @minxoxin. Eu sou o Xoxin. Oi, tudo bem? Ou você pode mandar pro Sbole, que é ele. Que é @Sbole. Pode me interromper aí, cara. Que é o @Sbole. Cuida do teu recado aí. Ou se você quiser mandar pra nós simultaneamente, jogar aquela roleta russa pra ver quem que vai ler primeiro, você pode mandar no @maisumasemana, que é o nosso perfil oficial e não verificado no Instagram. Isso aí. A gente também pede para as pessoas seguirem, né, a gente no nosso perfil do Instagram, porque a gente precisa que pelo menos 100
pessoas sigam ele para liberar os analytics, né? Pra gente ter acesso a mais informações pelo Instagram. E além disso também a gente pede para espalhar a palavra. Como o Xoxin já disse, a gente gostaria que as pessoas compartilhassem, né? Com outras pessoas, com conhecidos, com amigos, o que a gente conversa aqui. Então, se você ouviu alguma reflexão, gostou do que a gente disse, passa a palavra, né? Espalha para outras pessoas, né? Que não conhecem o formato, que não conhecem podcast, que não conhecem o nosso podcast. Manda para eles e faz a palavra chegar a mais pessoas e a gente conseguir fazer mais pessoas pensarem sobre a vida e o que acontece nas vidas delas. Sejam experiências boas, experiências ruins e que dá pra gente refletir sobre isso. Se possível, daí compartilha com a gente também o que vocês viveram e estão achando da gente. Se você tiver mais que 100 seguidores, você tem a obrigação moral de compartilhar mais uma semana com pelo menos uma pessoa, né? Isso aí. Então é isso? Aí, então, a gente pode dar aquele tchau agora? Aquele silêncio, né? Constrangedor, cada um olha pro outro. Então é isso, cara. Aquele famoso tchau, tchau, abraço. Tchau! Falou, tchau, tchau.